castelo forte é o nosso Deus. Hebreus capítulo 11, um texto bastante conhecido nosso, chamado por alguns estudiosos como a Galeria da Fé, na qual o escritor aos Hebreus apresenta vários personagens das Escrituras Sagradas, homens santos que passaram por situações difíceis a fim de que a sua fé fosse provada no Senhor. Então nós vamos, no dia de hoje, apresentar alguns aspectos deste texto aqui para a nossa instrução, para a nossa edificação. Nesse primeiro momento, eu gostaria de pedir aos irmãos que lêssemos juntos do versículo 1 até o versículo 3 apenas, embora nós vamos abordar outros versículos também na sequência. Mas apenas como introdução, eu gostaria que nós lêssemos de 1 a 3. Vamos fazer isto em uma só voz. Leiamos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de nesta manhã, dia do Senhor, podermos estar juntos como família do Senhor, participando deste ato de culto a Ti, engrandecendo o Teu santo nome, a partir, ó Deus, dos cânticos que cantamos, das orações que fizemos, também sendo instruídos pela Tua palavra que tem sido lida aqui, e agora de maneira especial nós te pedimos que o Senhor nos ajude a também compreendermos de uma maneira mais específica o que este texto de Tua palavra quer nos ensinar. Que o Senhor, portanto, me ajude na clareza das palavras, no raciocínio, na minha expressão, para que eu possa ser, ó Deus, fiel ao Senhor, fiel à Tua palavra, e também possa ser instrumento nas Tuas mãos para edificar a nossa igreja, Senhor. E quanto aos meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem, quer seja aqui presencialmente, ou mesmo aqueles que depois ouvirão também pela disposição do YouTube, que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-los também, abrindo os seus corações, abrindo os entendimentos, para que todos nós, ó Pai, sejamos instruídos devidamente pela Tua palavra. Esta palavra que ilumina nosso caminho, esta palavra que é, de fato, verdadeira luz para a nossa vida e que modifica o nosso viver, dando-nos também consolo, conforto em relação a tudo aquilo de que precisamos para viver de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor, então, nos instrua, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados irmãos, o debate acerca da plena segurança da salvação, ela foi um debate bastante significativo dentro da doutrina cristã, especialmente no período da chamada Reforma Protestante. Naquela época, os teólogos e pastores das igrejas reformadas lutaram para definir com precisão alguns conceitos como, por exemplo, o que é a fé salvadora, e também para estabelecer de que modo nós, crentes, podemos ter a segurança pessoal da salvação. Certamente, alguns dos irmãos já teve experiência de alguém nos questionar a respeito de se é possível termos certeza de nossa salvação. Alguém chegar para nós e dizer, como é que você pode afirmar que você tem certeza da salvação? Como é que você pode afirmar que você vai para o céu? Isto não seria, de certa maneira, uma pretensão, uma arrogância, uma soberba de nossa parte, de afirmarmos que nós já estamos salvos e de que nós temos certeza de que iremos para o céu? Estas, portanto, eram perguntas também pertinentes na época da Reforma. E aqueles irmãos, teólogos e pastores, tinham então a intenção de não permitir que conceitos superficiais relativos à fé e, portanto, também relativos a esta segurança pessoal de nossa salvação, fornecessem às pessoas bases frágeis e até mesmo pudessem induzir aqueles crentes ao erro de pensar
que qualquer tipo de crença em Deus seria suficiente para livrar a pessoa do inferno e direcioná-la para o céu. Ao longo, portanto, da história da igreja, nós podemos ver muitas e muitas propostas que surgiram com a tentativa de explicar o fundamento de nossa fé. Qual é a verdadeira fé? E justificar também onde é que o crente pode realmente depositar a certeza desta fé, de modo que ele possa ter a confiança plena de que, apesar das circunstâncias, nós já estamos salvos em Cristo Jesus. Nós podemos citar aqui vários e vários autores, personagens, homens de Deus, que trouxeram nos seus escritos e nos seus sermões este tipo de tema, de modo a distinguir o que é a verdadeira fé salvadora e quais são os seus efeitos na vida do crente. Martinho Lutero tratou disso, Ulrich Zwinglio, Teodoro Beza, Philippe Melanchthon, Bullinger, João Calvino, os puritanos como William Perkins, como Joe Owen, tantos outros que dedicaram uma grande e volumosa parte de suas obras para discutir exatamente acerca da verdadeira fé. O que é a verdadeira fé e como ela pode ser demonstrada, vivenciada, sentida na vida do verdadeiro crente. Em resumo, meus irmãos, apesar de algumas diferenças de ênfase entre estes irmãos que eu citei, apesar de algumas diferenças nas terminologias quanto ao modo de operação desta fé, em geral, os reformadores, todos eles, concordam que o conhecimento da verdadeira fé se obtém a partir das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a verdadeira fé, ela sempre se origina não numa experiência subjetiva nossa, mas na palavra declaratória de Deus, ou nas promessas de Deus. A fé, portanto, não é um mero assentimento, no sentido de se crer em alguma coisa. Tiago, aliás, nos disse que, se nós cremos, isto não é uma grande vantagem, porque até mesmo os demônios também creem, e tremem, inclusive. Portanto, não é apenas uma fé que envolve um sentimento ou algum tipo de reação emotiva. Mas esses irmãos reformados, com base nas Escrituras, eles entendiam que a verdadeira fé parte do conhecimento da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, da confiança nesta palavra. Ou seja, uma vez que nós cremos que Deus falou por meio de Jesus Cristo e nós confiamos de que aquilo que ele falou é de fato verdade, nós então temos agora o conhecimento da verdade e por este conhecimento nós podemos confiar em Deus. A fé, para estes irmãos, é um presente do Espírito Santo para todo aquele que é eleito do Senhor, conforme Paulo declarou em Efésios, capítulo 2, versículo 8, quando ele disse que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Portanto, meus irmãos, a verdadeira fé, ela necessariamente precisa envolver o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do plano de salvação criado por Deus, o conhecimento da pessoa encarnada de Deus, que é o nosso Redentor, Jesus Cristo, o qual é revelado pelo Espírito Santo aos nossos corações. A verdadeira fé, ela envolve, portanto, este conhecimento pessoal de Jesus Cristo, fruto de uma confiança plena na palavra do Senhor. Como resumiu o pastor, teólogo Joel Bick, a fé é a certeza da promessa de Deus em Cristo, aplicada pelo Espírito. Portanto, a verdadeira fé, ela envolve o homem todo, sua mente, a partir do conhecimento, o seu coração, a partir da confiança e as suas vontades, que são exatamente o aspecto que leva alguém a agir conforme a promessa do Senhor. Por isso nós lemos aqui na liturgia deste culto o que Tiago nos faz ao provocar a reflexão quanto às obras que acompanham a verdadeira fé. Tiago chega a dizer que se nós dissermos que temos fé, mas esta
a nossa vida não refletir em obras, em comportamento, em vontade, aquilo que é a verdadeira fé, esta nossa fé é inútil. Porque a verdadeira fé, ela é o conhecimento da vontade de Deus em Cristo, é a transformação de todo o nosso ser, do nosso coração, para agradar a Cristo, e é a transformação de nossas vontades para vivermos conforme Cristo. Portanto, esta é a verdadeira fé. Se alguém diz que tem fé, mas não vive nesta confiança e não pratica as verdadeiras obras do Espírito, chamados de fruto, esta pessoa, portanto, deve questionar a sua fé, a eficácia da sua fé, ou mesmo se o conhecimento desta fé é o conhecimento conforme as Escrituras Sagradas. Este capítulo, meus irmãos, o capítulo 11 do escritor aos Hebreus, é um dos capítulos mais famosos e densos das Escrituras. Como eu disse aqui antecipadamente, alguns estudiosos o chamam de galeria da fé. Neste capítulo, o escritor expõe vários exemplos bíblicos de homens e mulheres comuns, pessoas comuns, que, demonstrando uma fé inabalável e vívida na promessa de Deus, ou na promessa da palavra do Senhor, nas mais variadas situações, nas mais complexas situações do dia a dia, elas se tornaram pessoas crentes e pessoas tão especiais que o próprio capítulo, no versículo 38, diz que estas pessoas não deveriam nem sequer estar no mundo. O texto diz: o mundo não é digno delas, da presença dessas pessoas. A impureza do mundo não deveria ser compatível com a presença dessas pessoas no mundo, porque elas se tornaram tão santas na expressão de sua fé, que elas acabaram sendo contraditórias em relação àquilo que é o próprio mundo. O escritor aqui, meus amados irmãos, detalha de modo claro o que ele já havia dito, inclusive, no capítulo 10, no versículo 38, quando ele cita o profeta Abacuque, quando ele disse: o justo, o meu justo, viverá por fé. O que o escritor quer dizer, ou o que ele pretende fazer, é fundamentar ainda mais o argumento de que não é bom que aqueles que tenham experimentado os benefícios do cristianismo retornem a outra religião, se apostatando da fé. Os que ultrajarem o Espírito Santo, desonrarem o sacrifício de Cristo, profanando o derramamento do sangue de Cristo, eles não terão mais nenhum recurso para escaparem da condenação do inferno. Isto ele disse no capítulo 10, versículos 26 a 31. Mas o justo, ao contrário disso, ele não se apostata. E muito embora as circunstâncias da vida possam ser circunstâncias difíceis, ele tem a plena segurança na palavra de Deus. Portanto, a ideia aqui do escritor é de que todo crente deve buscar a certeza de sua fé e a plena segurança de sua salvação em Cristo. A palavra-chave é perseverança. Perseverar é fundamental. Permanecer ligado à promessa de Deus é vital para o crente. Jesus havia, meus irmãos, ensinado aos seus discípulos que os ramos devem sempre permanecer ligados à videira, porque sem a verdadeira seiva que produz a vida, não há vigor. De modo semelhante, aqueles que não permanecem em Jesus Cristo, eles serão cortados e lançados fora. Aqueles que não recebem a vida de Cristo, eles não podem viver. Somente aqueles que permanecem em Cristo e em suas palavras é que poderão de fato ser considerados seus discípulos. Nós podemos ler isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 8. E agora, depois que Cristo ascendeu ao céu, foi para junto do Pai preparar-nos lugar, é preciso aguardar com paciência, com esperança, mas uma esperança plena de que Jesus Cristo cumprirá a sua promessa de vir uma segunda vez para buscar o seu povo, naquele grande dia, o qual a Bíblia chama de juízo final, no qual todos os salvos serão definitivamente levados para o Pai, com os seus corpos transformados, restaurados, completamente livres de toda corrupção. E isto o escritor aos Hebreus também nos disse no capítulo 10,
no versículo 36, quando ele escreveu: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ainda nos resta, meus amados irmãos, alcançar esta promessa, a saber, a de estarmos plenamente seguros no céu com o nosso Senhor. Ainda nos resta um descanso. Por isso o capítulo 11, ele é escrito para nos dizer que nós dependemos inteiramente da atuação de uma fé genuína, verdadeira, vívida em nossos corações. Porque a única força, a única segurança que nós temos neste mundo é a nossa fé. Por isso o apóstolo João disse que esta é a certeza que vence o mundo, a nossa fé. A fé, portanto, é aquela segurança em meio às dúvidas mais cruéis e reais que as circunstâncias de nossas vidas nos impõem. Quando tudo parece falhar, quando não nos resta mais nada no que acreditar, quando os nossos recursos não respondem mais a nada do que nós vemos objetivamente, quando os nossos sentimentos nos traem, então só nos restará a inabalável certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O escritor, portanto, se ocupa em nos dizer neste capítulo o que é a verdadeira fé. Não de maneira exaustiva, mas relacionada à paciência, à perseverança, à permanência em Cristo. E também ele mostra aqui com pessoas e circunstâncias como esta fé é demonstrada no dia a dia, por muitos irmãos e irmãs do passado, e porque também de tal maneira nós também devemos ter essa mesma fé e copiá-los, modelar-nos a partir desses irmãos que são exemplos para nós. Esta grande nuvem de testemunha que está de olho em nós, conforme o capítulo 12 abrirá. Nós, portanto, somos chamados a viver a verdadeira fé, a esperança que não falhará, porque nós estaremos fundamentados naquilo que verdadeiramente é o que Deus requer de nós, uma confiança plena na sua palavra. Então, meus irmãos, nesses 3 primeiros versículos aqui, o que nós temos é a definição de fé. E nos versículos seguintes, do 4 em diante, até o final do capítulo, nós teremos uma divisão entre aquelas pessoas que vão demonstrar a sua fé, bem como também quais circunstâncias foram usadas por Deus para que estes irmãos mostrassem a sua fé. Nós não teremos espaço e tempo para analisarmos todo o capítulo hoje, mas com a graça de Deus faremos isso em outras ocasiões. Vejamos, portanto, em primeiro lugar, o que é a verdadeira fé. O autor define aqui, meus irmãos, a fé perseverante, usando apenas 2 frases, que, na verdade, têm o mesmo sentido. Ele diz: certeza do que se espera e convicção de fatos que não são vistos. Certeza daquilo que nós esperamos e convicção de fatos objetivos, reais, que nós ainda não vemos. Ela é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ora, se nós estamos esperando, é porque ainda não temos em nossas mãos aquilo que tanto desejamos. Nós estamos à espera. É como, por exemplo, um noivo que espera no altar a chegada de sua noiva. Ele sabe que ela virá, mas ele ainda não a viu. Fé não é uma crença em algo desconhecido, mas é crer no invisível. O prêmio existe, mas você não o está vendo ainda, mas ele já está lá. É como o sol, que às vezes, encoberto com as nuvens, parece não existir. Você não o vê, mas ele está lá. A fé, portanto, é esta certeza da presença. Quando, por exemplo, você sente o calor do sol, sua intensidade e o seu brilho, mas você não o vê. A fé que contempla, a fé perseverante, ela vê. Ela percebe coisas invisíveis.
Quando aquela mulher que teve contato com Jesus, aquela que tinha fluxo de sangue por muitos anos, quando ela tocou em Jesus, ela o fez porque ela viu a cura possível nele, em Cristo. A cura ainda não existia, mas ela foi capaz de ver antecipadamente a cura. Ela não estava curada ainda, mas pôde ver-se curada ao tocá-lo. E foi exatamente o que aconteceu. Aquele cego que, emocionado, chegou até o Senhor Jesus Cristo e disse: tem compaixão de mim, filho de Davi. Obviamente ele não via Jesus Cristo com os seus olhos objetivos, mas ele sabia antecipadamente que a palavra de Jesus seria suficiente para curá-lo. Portanto, meus amados irmãos, o autor cita aqui o que é a fé. É quando nós podemos crer em coisas que nós ainda não vemos, mas nós sabemos que elas estão lá. Não um saber de coisas irreais, mas a certeza daquilo que Deus prometeu em Cristo. Jesus Cristo nos prometeu que todo aquele que crer nele não morrerá, mas terá vida eterna. E por esta razão, portanto, se nós crermos nesta palavra, nós saberemos que ainda que a morte nos alcance neste mundo, nesta vida, nós não morreremos eternamente. Não porque você precisa ver alguém voltar dos mortos para te contar. Não porque você precisa ter estudos científicos que demonstrem experiências pós-morte de pessoas que quase morreram, estiveram lá, mas voltaram. Não que você precise participar de sessões espíritas para tentar manifestar espíritos adormecidos, tentando conversar com eles como se de fato fossem espíritos reais de pessoas humanas. Nós não precisamos destas coisas. Nós precisamos apenas crer na palavra objetiva de Jesus Cristo que disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, a fé verdadeira, ela é suficiente para crer na palavra daquele que não mente e que não vai nos enganar, porque ele não é homem para mentir. E aqui, meus irmãos, para ilustrar a compreensão da verdadeira fé, o autor aos Hebreus usa um dos mais complexos eventos da criação, que foi exatamente a criação do universo. Em apenas um versículo, no versículo 3, ele resume praticamente tudo aquilo que está em Gênesis, capítulo 1. Porque ele diz o seguinte: pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, as coisas visíveis, vieram a existir daquilo que não aparecia ainda. Observe, portanto, o que ele quer dizer aqui é que a fé não é algo irracional, ou não é algo irreal, porque ele usa o verbo entendemos. Nós entendemos. Com isso ele quer dizer que a fé não é crer em alguma coisa que nós ainda não sabemos o que é, não é uma crença genérica, não é você acreditar em forças, em energias, em espíritos, em deuses, em magias. Não, nada disso. A fé é o entendimento objetivo, real, claro, de fatos reais. Por isso que ele chama a fé de certeza. Por isso que ele chama a fé de convicção. Convicção de quê? De coisas claras, que existem. Nós não podemos vê-las ainda, isto é verdade, mas elas existem, elas estão lá. A fé verdadeira, portanto, ouve a palavra de Deus, pensa na palavra de Deus e age conforme a palavra de Deus. Se Deus diz em sua palavra, vá por aqui, não vá por ali. O crente que tem a fé verdadeira, ele obedece à palavra do Senhor, porque ele crê na palavra do Senhor. Se Deus diz, não faça isso, porque você vai se dar mal, o crente verdadeiro, que tem a fé genuína, ele vai por aquele caminho que Deus disse para que ele fosse, e ele rejeita o mau caminho, porque ele sabe que se ele não der ouvidos à palavra, sobre ele virão todas as más consequências das suas más escolhas.
A verdadeira fé, portanto, como diz Tiago, ela precisa estar acompanhada de boas obras. As boas obras, elas não vão nos salvar, mas elas são testemunhos claros de que nós temos a verdadeira fé. É isto que o versículo 2 diz. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Repare, a fé precede as obras, mas não há fé sem obras. De maneira, meus amados irmãos, que nenhum crente pode ser levado a sério se ele disser ser crente, mas as suas obras forem contraditórias à palavra de Deus. Nenhum crente pode ser levado a sério se ele não der ouvidos à palavra de Deus. Nenhum crente pode ser levado a sério se, ao ser corrigido pela palavra de Deus, ele fizer muxoxo, fizer zombaria, virar as costas para o ensino. Porque o verdadeiro crente, aquele que tem a fé verdadeira, a fé genuína, ele demonstra isto nas suas obras. Ele age conforme a sua fé. Ele se arrepende dos seus pecados, ele se volta para Cristo, porque ele crê na palavra do Senhor. Ele crê que se ele pecar, ele tem um advogado junto ao Pai que pode restaurá-lo. Ele crê que aquele caminho de injustiça, de pecado e de miséria o levará para a morte. E ele crê que qualquer tipo de restauração genuína é recebida por Deus pela fé. Por isso, o verdadeiro crente, a fé verdadeira, a fé genuína, ela não é simplesmente uma crença subjetiva, um salto existencial no escuro, o fruto de uma imprudência, de uma irracionalidade. Pessoas que agem erradamente e dizem, não, eu tenho fé que Deus vai restaurar. Pessoas que procuram relacionamentos errados e depois dizem, eu tenho certeza que Deus vai restaurar, eu tenho fé que Deus vai converter o meu marido, que Deus vai converter a minha esposa. Sabendo você que Deus disse claramente que esse tipo de relacionamento traria consequências ruins. Mas você insiste em ir por um caminho não autorizado por Deus e depois quer lançar sobre Deus a justificativa de que você tem fé, de que Ele vai corrigir um erro que é seu. Deus não tem compromisso conosco, meus amados irmãos, nesse sentido. Ele tem compromisso com a sua palavra. Por isso Ele disse, olha, se vocês forem fiéis, eu serei fiel com vocês. Mas se vocês forem infiéis, eu atrairei sobre vocês a minha justiça. São os frutos da obediência e os frutos da desobediência. Se nós queremos, portanto, viver uma vida de uma fé genuína e verdadeira, desta fé que crê, nós precisamos verdadeiramente seguir a palavra do Senhor. A fé perseverante, meus irmãos, ela não confia nos próprios recursos, ela não confia no seu próprio coração. O coração do crente verdadeiro olha para o Deus invisível, mas real. E ele confia plenamente nas palavras desse Deus, porque ele sabe por si mesmo, pelo testemunho de tantos irmãos e irmãs, que a fidelidade de Deus é verdadeira, inquestionável, perceptível em cada detalhe da existência do universo. Por isso eles obtiveram um bom testemunho, por isso eles foram irmãos mencionados nesta lista. Por isso eles foram conhecidos pelo mundo inteiro, porque não obstante os seus pecados, e todos eles aqui foram pecadores, porque só Jesus Cristo não pecou, mas não obstante todos serem pecadores, e todos terem as suas vidas escancaradas nas Escrituras, as suas vidas mostradas, inclusive os seus pecados, eles foram homens e mulheres que se arrependeram dos seus pecados e caminharam de acordo com a promessa do Senhor. Por isso que do versículo 4 ao 16, o escritor menciona aqui 5 exemplos reais de pessoas que vivenciaram essa fé perseverante em suas vidas. Essas pessoas demonstraram a plena certeza de fé do que se esperava, a convicção segura daquilo que eles ainda não viam. Ele cita aqui, por exemplo, Abel, versículo 4, Enoque, versículos 5 e 6, Noé, versículo 7, Abraão, versículos 8 e 10, e Sara, versículo 11. Depois, a partir do 17 ao 40, ele vai detalhar um pouco mais algumas circunstâncias que alguns desses irmãos vivenciaram. Abel, por exemplo, diz o texto de Gênesis, ele ainda nos fala em razão de sua fé.
Porque ele foi morto por seu irmão Caim, por ter oferecido a Deus um sacrifício aceitável. Apesar de o texto de Gênesis não nos dar muitos detalhes da razão por que Deus preferiu Abel em detrimento a Caim, mas o fato é que o sacrifício de Abel foi oferecido a partir de uma fé segura na promessa de Deus. Ainda não havia havido sacrifícios naquele momento, mas o que acontecia é que Abel, ao ouvir a voz de Deus, ao contrário de Caim, ele ofereceu ao Senhor, pela fé, das primícias do seu rebanho. Ele não pagou todas as suas contas primeiro para depois oferecer ao Senhor. Ele foi ao Senhor primeiro, como o próprio Deus havia instruído, compreendendo que todas as coisas são para o Senhor. Ele creu nisso, meus irmãos, e portanto foi enumerado como sendo aquele que testemunhou. Enoque, do mesmo modo, agradou ao Senhor. Isso está em Gênesis 5, 21 a 24. Diz o texto que ele não morreu, ele foi trasladado. Um belo dia, andando com o Senhor, ele foi levado às alturas. Ao contrário da maioria absoluta dos homens, ele não desceu ao pó, não foi à sepultura, mas ele subiu ao céu sem passar pela morte física. E a razão é porque o texto diz Enoque andou com o Senhor, andou com Deus. Numa época de descrenças, de culto a ídolos, de louvores pagãos, numa sociedade politeísta, Enoque escolheu servir ao Senhor pela fé. Porque tudo ainda era muito incipiente, tudo ainda era muito novo, mas ele fixou o seu coração em Deus. Ele não fixou o seu coração naquela época, na sua época, não prendeu o seu coração às realidades terrenas, aos conceitos mundanos, mas ele andou continuamente com o Senhor. Noé, do mesmo modo, foi temente a Deus, mesmo diante da descrença absurda dos seus contemporâneos e fundamentado em algo que ainda não existia. Ele construiu uma arca para abrigar aqueles que Deus havia escolhido para salvar. Ainda nem sequer havia chovido sobre a terra. Como falar em destruição por chuva? Seria um absurdo, um contrassenso. As pessoas não acreditavam nisso. Como nós falarmos hoje sobre inferno, sobre castigo, sobre morte. As pessoas muitas vezes dão ouvidos a essas coisas mais, assim como na época de Noé, porque tudo isso parece contrassenso. Mas Noé perseverou no Senhor e ele manteve a sua fé genuína, mostrando ao mundo, por meio da arca, que a incredulidade do mundo não afetou a sua crença em Deus. Abraão, meus irmãos, do mesmo modo, obedeceu a Deus e foi para um lugar desconhecido, porque ele considerou as palavras de Deus, um chamado tão divino, tão objetivo, quando Deus disse para ele partir de um lugar para outro, e ele nem sabia sequer. O texto diz que ele foi sem saber. Quando chamado, obedeceu. É o que está aqui no versículo 8. Ele não ficou pensando, parado, imaginando os desconfortos. Ele simplesmente foi. Assim como Mateus, ao ser chamado por Jesus, levantou-se e foi. Assim como Zaqueu, que desceu da árvore e recebeu Cristo em sua casa. Ele deixou, portanto, o conforto mundano e tornou-se crente no Senhor. E finalmente Sara. O texto diz que ela teve por fiel aquele que lhe fez a promessa, Cristo, o anjo do Senhor, lá no Antigo Testamento, que apareceu a Sara e disse: Sara, você terá um filho. E naquele momento, inicialmente, ela se riu do anjo. Ela era idosa, era impossível que isso acontecesse, cientificamente falando. Biologicamente, era impossível que ela fecundasse, gerasse uma criança. Essa era uma impossibilidade real. Mas o melhor dos risos, meus irmãos, não é o último, não é o primeiro, é o último. Ri melhor quem ri por último. E aqui também foi assim. O primeiro riso de Sara foi irônico, o segundo foi de louvor. Isaac nasceu e Sara disse: Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso se rirá juntamente comigo. Porque Sara creu no Senhor e esperou pelo tempo certo de dar à luz a Isaac. Seu marido Abraão creu no Senhor. E isso trouxe a Sara o benefício da fé perseverante. E a fé dessa mãe, já idosa, e que Deus fez por meio dela transtornar todo mundo, por meio de toda a família, de toda a geração, de todos aqueles que agora são filhos de Abraão, conforme o texto nos diz, dela saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Versículo 12 aqui do texto de Hebreus. Ou seja,
todos aqueles que são crentes no Senhor pertencem a essa família. Abel demonstrou a sua fé. Enoque andou com o Senhor. Noé pregou por meio da arca a salvação do povo. Abraão deixou tudo para seguir ao Senhor. Sara creu na impossibilidade biológica, mas todos esses tiveram algo em comum. Creram contra a normalidade das coisas para crer na palavra viva do Senhor. Assim como Pedro, que ao ser chamado por Jesus para andar sobre as águas, ele creu no primeiro momento de que era possível desafiar a física e andar sobre as águas, mas depois achou-se meritório em si mesmo, começou a afundar e Cristo o amparou pela mão. A fé perseverante, queridos irmãos, é esta força inabalável dada por Deus que nos capacita a continuarmos firmes sem vacilar. É esta fé que nos previne de voltar ao pecado, cair irremediavelmente. É esta fé que nos garante acesso pleno e seguro ao nosso Deus e Pai. É a fé em Cristo Jesus nosso Senhor, que nos leva para junto de nosso Senhor, que nos leva para junto de Deus. Por isso o versículo 6 aqui de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível agradar a Deus? O versículo 6, a parte B, nos responde, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E mais do que isso, ele deve crer também que ele agora é um recebedor das graças de Deus, que Deus é o galardoador, é aquele que concede bênçãos. Em resumo, crer que Deus existe e crer que Deus é suficiente para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Esta é a verdadeira fé. Portanto, não é apenas crer na existência de Deus, mas é crer na palavra de Deus, é crer que Deus fará aquilo que Ele prometeu fazer. O pastor Calvino escreveu que a descrença, ela está em todos os homens, sempre misturada com a fé. Ele diz que a descrença é tão profundamente arraigada em nosso coração e nós somos tão inclinados à descrença, à incredulidade, que somente com grande luta, cada um de nós consegue persuadir a si mesmo daquilo que todos nós confessamos com a boca, ou seja, que Deus é fiel. Meus irmãos, quantos de nós, às vezes, nós declaramos Deus é soberano, Deus é fiel, Deus é consolador, Deus é amor, Deus é perdoador, mas permanecemos com as crises deste mundo. Ao mesmo tempo que nós afirmamos que Deus é provedor, nós andamos ansiosos pelo dia de amanhã. Andamos atribulados pelas coisas que ainda não aconteceram e nós estamos trazendo o futuro para o presente como se as coisas já estivessem acontecendo e isso causa em nós transtornos absurdos. A incredulidade. Quantas vezes nós afirmamos que Deus é um Deus que se ira contra o pecado, mas nós continuamos pecando como se isso não tivesse nenhuma relevância para o ser de Deus. Continuamos insistindo em nossos pecados, mesmo afirmando com os nossos lábios, Deus odeia o pecado, Deus odeia o pecador que pratica o pecado, mas nós estamos tranquilos, pecando, como se isso não afetasse a nossa vida real. Quantas vezes nós falamos Deus é fiel, mas aí nós nos atribulamos diante de coisas que Deus já disse que não aconteceriam ou que aconteceriam. Meus irmãos, o fato é que de muitas vezes nós estamos como aqueles irmãos nossos do passado de Israel, que foram repreendidos por Deus logo no início do profeta Isaías. Nós somos capazes muitas vezes de oferecer ao Senhor um culto adequado, um culto formal. Somos capazes de declarar com os nossos lábios verdades bíblicas, mas o nosso coração está distante do Senhor. A fé verdadeira, meus irmãos, a fé genuína, a fé que é demonstrada aqui em Hebreus 11, é uma fé que une a palavra, a confissão com a prática. É aquela fé que está em Tiago, que nós acabamos de ler. A fé que não apenas declara que Deus existe, mas a fé que atua pelas obras, para que por meio das obras o nosso bom testemunho seja conhecido diante das pessoas. Ah, meus amados irmãos, que o Senhor possa fazer em mim e em todos vocês
Uma transformação tão real, tão viva, a ponto de as pessoas apontarem em nós, não características ou virtudes humanas comuns, mas as pessoas apontarem em nós o tamanho de nossa fé. Que Deus nos dê a graça de as pessoas olharem para nós e falarem a respeito de nós. Como é grande a fé daquela pessoa. Como é grande a fé do meu irmão, do meu colega de trabalho. Se referindo a cada um de nós. Como é grande a fé do pastor Wendel. Como é grande a fé do presbítero Emerson. Como é grande a fé do irmão Serginho, o diácono Serginho. Que esta seja a marca, a nossa marca. E como disse o pastor Calvino, isto será difícil para nós, porque o nosso coração, ele sempre se inclina para a incredulidade. E por isso, muitas vezes, Jesus precisou dizer aos discípulos, vocês são pessoas de pequena fé. Se vocês tivessem fé, e muitas vezes, quando estavam, por exemplo, no barco, naquela tempestade terrível, eles ficaram com medo de morrer, mesmo tendo Jesus fisicamente com eles. Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer? Jesus tirava um cochilo gostoso, porque o barulho do trovão, da tempestade, não afeta aquele que é dono da tempestade e do trovão. Então Jesus se levanta calmamente, repreende os discípulos, acalma o mar com uma simples palavra. Portanto, meus amados irmãos, esta é a fé operante, esta é a fé descrita em Hebreus. A certeza das coisas que nós ainda não vemos, mas nós sabemos que elas estão lá. Quando nós vivemos desta maneira, nós somos capazes de declarar ao mundo o Deus em quem nós cremos. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E que ao participarmos, meus irmãos, desta ceia, nós possamos ser fortalecidos pela graça do Senhor Jesus Cristo, de maneira que Ele aumente em nós a nossa fé, para que assim nós possamos demonstrar mais e melhor esta firme convicção das coisas que nós não estamos vendo, mas sabemos que elas estão lá, porque Cristo as declarou na sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós estamos diante do Senhor envergonhados, porque todos nós aqui temos momentos de dúvidas, momentos de incredulidade, momentos de ansiedade, momentos em que nós desconfiamos de que de fato o Senhor haverá de operar eficazmente em nós. Por isso nós te pedimos perdão. Que o Senhor perdoe, ó Pai, a fraqueza de nossa fé. E ao mesmo tempo nós te pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, para que possamos testemunhar, ó Deus, diante do mundo, a beleza de crer no Senhor. E que possamos, ó Deus, não apenas declarar com os nossos lábios, mas também operar com as nossas obras, a fim de que a verdadeira fé esteja presente em cada um de nós. E como nós cantamos aqui, como nós lemos aqui na Tua Palavra, como também já te pedimos em oração, que o Senhor continue nos dando graça para confiarmos plenamente na Tua santa e verdadeira Palavra. E agora, Senhor, que vamos participar da ceia do Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que possa aplicar estes elementos aos nossos corações, à nossa vida, ao comermos do pão e bebermos do cálice, que o Senhor possa nos alimentar espiritualmente, para que desse modo, Senhor, nós possamos ainda mais nos vincularmos a Ti espiritualmente e assim sermos fortalecidos na força do Teu poder, vivendo uma vida cada vez mais de santidade e de proximidade com o Senhor. Nós te pedimos esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós passaremos imediatamente a ministração da ceia, e eu gostaria, portanto, de instruir mais uma vez os irmãos quanto ao fato de que esta ceia é uma ceia do Senhor
ela não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, portanto, se há entre nós visitantes de outra igreja evangélica, genuinamente evangélica, que confessa Jesus Cristo e somente Ele como Salvador e Senhor, você pode e deve participar conosco. Lembrando também aqueles irmãos que estão talvez enfraquecidos em sua fé, ou talvez duvidosos quanto à participação da ceia, não deixem de participar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos examinar a nós mesmos e assim participarmos da ceia do Senhor. Porque a ceia é um meio de graça, é um modo como o Senhor nos alimenta espiritualmente. E eu quero também incentivar aqueles irmãos e irmãs, ou também aqueles visitantes que estão entre nós, que ainda não professaram a sua fé, não são membros da igreja, eu quero incentivá-los a tomar esta decisão o mais rapidamente possível, para que você também possa participar conosco da ceia do Senhor, tornar-se membro da nossa igreja. Se for esse o seu caso, depois procure alguns dos nossos presbíteros, ou mesmo a mim, para que nós possamos conversar a respeito disso e orientar você quanto à forma de você se tornar membro da nossa igreja. É muito importante que você tome essa decisão de participar conosco, tornar-se membro da Igreja de Cristo, e assim você terá todos os privilégios, inclusive este de participar da ceia do Senhor. Eu quero convidar então os irmãos para mais uma vez, de maneira silenciosa, orarem ao Senhor agora individualmente, cada um no seu próprio lugar, enquanto nós descemos ali até a mesa, para que assim possamos proceder à ministração deste sacramento. Vamos orar silenciosamente,